Vou compartilhar aquela tela novamente com vocês, tá? Então, estamos na página 29, tá? Da parte da esfera, tá? Então, vamos lá. Exercício 1 da página 29. Estão conseguindo me ouvir? Estão visualizando a minha tela? Sim. Sim. Tá bom. Olha só. Calcule o volume e a área da superfície de uma esfera de raio 6 centímetros. Use 3,14 como aproximação para π. Eu pedi para vocês colocarem 3, tá? Então, não precisa usar 3,14. Gente, a área da esfera é super fácil, é uma fórmula, tá? É 4, que multiplica o π, que é 3, que multiplica o r elevado ao quadrado. No caso aqui, o r é 6 elevado ao quadrado. Primeiro, sempre resolvam a potência, né? Aí, 6 vezes 6 dá 36. E aí, gente, é só multiplicar. Pode fazer na calculadora, não tem problema nenhum, né? Mas faz lá 4 vezes 3 e vezes 36. Vai dar 432 centímetros quadrados, porque é área, tá? 432 centímetros quadrados. Outra coisa que ele pediu para calcular é o volume. Então, eu venho lá, o volume é igual a 4 vezes o π, que vale 3. R é ao cubo, então é 6 elevado ao cubo. Tudo isso dividido por 3, tá? O 3 dá para simplificar com 3, então fica 4 vezes 6 ao cubo. 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216, tá? Pego 216 e multiplico por 4. Vai dar 864 centímetros cúbicos. Área e volume. Dúvidas até aqui, gente? Não. Não. Tranquilo, Pro. Então, tá bom. Vou zerar minha lousa aqui, tá? Só não vou apagar as fórmulas. E aí, eu vou só apagar a página 29 ali, senão eu não consigo apagar o 1. E agora eu vou puxar o exercício 2, tá? Também esse exercício 2 é da página 29, tá? Olha que exercício interessante, olha só o que ele pede. Deixa eu puxar as fórmulas para cá. Olha o que ele diz, ó. Qual é a medida do raio de uma esfera? Então, eu não tenho raio, tá? O que ele está buscando é o raio. De uma esfera que tem volume numericamente igual à área da sua superfície. Então, existe uma esfera que a área tem o mesmo valor numérico do volume. Olha que interessante. Então, eu tenho uma esfera que a área tem o mesmo volume, tá? O que eu tenho que fazer aqui, gente? Substituir, tá? Qual é a fórmula da área? 4πr ao quadrado. Deste lado, qual é o volume? 4πr ao cubo dividido por 3, tá? Quando a gente tem uma igualdade assim e todas são multiplicações, se tivermos termos iguais, nós podemos simplificar. Então, olha só, esse 4π pode ser simplificado por este 4π, ficando aqui, ó, com r ao quadrado, igual a r ao cubo, aqui dividido por 3, tá? Então, toda vez que, claro, né, o 4π está multiplicando, eu poderia passar para lá dividindo e simplificar. Então, quando a gente tem igualdade que só tem multiplicação, eu posso simplificar. Dúvidas até aqui? Não, Mari. Não? Então, tá bom. Agora, eu vou organizar isso daqui, ó. O 3 está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. R ao cubo é igual a 3 vezes o R ao quadrado, tá? Então, o 3 que estava dividindo, eu passei multiplicando, tá? Eu tenho que isolar o R. Então, esse R ao quadrado que está multiplicando, passa dividindo aqui, ó, tá? Isso é igual a 3. Como é que eu faço divisão quando as bases são iguais? Alguém se lembra? Uma propriedade.
Subtrai os expoentes. Isso, subtrai os expoentes, muito bem. Então, quando eu tenho divisões de bases iguais, eu subtraio os expoentes, né? Mantenho a base e subtrai expoente. Aí, 3 menos 2 vai dar 1. Olha que interessante, ó. O R será 3. Então, a esfera que tem o raio valendo 3, ela tem numericamente, tá, gente? Não proporcionalmente. Mas a área tem o mesmo valor numérico do volume. Interessante, né? Alô, alô? Oi, pro, sim, da hora. Da hora. Fechou o exercício 2? Alguma dúvida? Não, não. Não tava falando que minha mãe tá mexendo nas panelas ali, no fundo. Acho que deu pra eu escutar agora, né? Eu não Não queria tem- que vazasse o áudio. Nós entendemos a escola invadindo os nossos lares. Eu vou apagar aqui, tá, galera? Eu vou zerar a minha lousa e aí eu vou trazer o exercício 4, que é um exercício que é bem interessante aí, porque ele trabalha vários conceitos, né? Eu só vou andar minhas formulazinhas aqui. Acho que eu tenho que pôr um pouquinho mais para baixo. E aí, esse é um exercício bem legal, eu gosto sempre de trabalhar ele, porque desenvolve bastante coisa, ele tem bastante questionamento aqui, tá? Lembrando que ainda estamos na página 29. Pronto. Vamos lá. Olha só. Uma panela cilíndrica com 12 centímetros de altura e diâmetro de 20 centímetros, lembrando que eles estão considerando as medidas internas, está preenchida com doce até 3/4 de sua altura. Quantos brigadeiros com formato aproximadamente esféricos de 4 centímetros poderão ser feitos? Então, essa é a primeira pergunta. Aí eu vou parar, tá? Então, vou fazer minha panelinha aqui. Opa, deixa eu só pegar o lápis. Fazer minha panelinha. A minha panelinha é cilíndrica, tá? Eu vou pôr um cabo nela aqui. Minha panelinha é cilíndrica. Aqui dentro tem doce, tá? Gente, ele tá dando que o diâmetro é de 20 centímetros, tá? Então, cuidado aí que alguns alunos às vezes erram. Quando a gente fala de diâmetro, a gente está falando de uma ponta a outra. Ele está dizendo que o diâmetro é de 20 centímetros. Se o diâmetro é 20 centímetros, quanto vale o raio? 10. 10. Muito bem, né? 10. Agora, olha só, ele disse que a altura dela é de 12 centímetros. Porém, ela está totalmente completa? Com doce, né? E aí, galera, ela está totalmente completa? Alô, caíram? Dormiram? Não, Não, pô, só 3/4. é só 3/4. Isso, muito bem. Olha só, 3/4 da sua altura, né? Então, ela tá cheia aqui até 3/4 dessa altura. Aqui dentro tem uma deliciosa massa de brigadeiro, tá? Por que que eu gosto dessa questão? Porque a gente acaba revisando como é que a gente encontra 3/4 de 12 centímetros. Quem pode me dizer que conta eu tenho que fazer para encontrar quanto que é 3/4 de 12 centímetros? Multiplica pelo 3 e divide por 4. Pode ser, muito bem. Então, 12, né? O que que o Fabrício falou? Multiplica o 12 por 3, vai dar 36, e 36 dividido por 4 dá 9 centímetros. Então, de doce aqui, eu tenho aqui, opa, um pouquinho mais para baixo. Eu tenho aqui 9 centímetros. Existe alguma outra forma de fazer isso que o Fabrício sugeriu? Alguém conhece alguma outra forma? Multiplicar por 0,75 também, né? Eu acho. Multiplicar por 0,75, muito bem. É uma outra solução. Isso cai muito no Enem, tá, gente? A ideia de fração. Alguém conhece mais alguma? Olha quantas maneiras, já vimos duas. Conhecem?
Não? Sim ou não? Vamos lá. Ó, uma outra maneira, gente, é dividir por 4, que é o número de baixo do denominador, que daria 3, e multiplicar pelo numerador. Então, também dá 9, ó. 12 dividido por 4 dá 3, e 3 vezes 3 dá 9, tá? Então, aí, são várias maneiras de a gente encontrar 3/4 da altura, tá? Ah, Pro, você só inverteu. É só invertir, isso mesmo, Caio, certinho, só invertir. É porque, assim, do jeito que o Fabrício fez, tá certinho, dá certo também. Mas o mais lógico é o de baixo da fração é o que divide. Então, se eu tenho 12, eu divido por 4. E o de cima é quantas partes eu pego. E aí eu peguei 3. Tá? Certo? Alô, alô? Tá bom. Pergunto, vamos ver quem lembra. É um cilindro. Quem lembra a fórmula do volume do cilindro? A panela é cilíndrica. Lembra? Alguém lembra? Era a área da base vezes a altura, né? Isso, Tiago, muito bem. Então, como a base é um círculo, né? Então, é a área da base, é πr ao quadrado, vezes a altura. Muito bem, Tiago, isso mesmo. Essa é a ideia, a área da base vezes a altura, tá? Pergunto, se eu conheço a fórmula para calcular o volume que tem aqui dentro de doce, e eu estou sabendo que essa altura aqui, ó, está sendo de 9 centímetros, porque ela está completa com 3/4, eu consigo calcular quanto de doce eu tenho aqui dentro da minha panela? Sim ou não? Sim. Sim. Então, vamos lá. Vou colocar π igual a 3, não tem problema, tá? O meu raio é 10 ao quadrado. E a altura não é a altura da panela cheia, tá? É só até onde tem doce. Então, tem doce até 9 centímetros. Faço aqui a potência primeiro. Então, vai dar 10 vezes 10 dá 100. E agora é só multiplicar. 3 vezes 100 dá 300. E 300 vezes 9 dá 2.700 centímetros cúbicos. Então, dentro da minha panela, tem 2.700 centímetros cúbicos. Chegou essa hora, eu já até esqueci qual era a pergunta, né? Então, vamos voltar lá na pergunta. A pergunta é: quantos brigadeiros com formato aproximadamente esférico, então, o brigadeiro está lembrando a esfera, de diâmetro de 4 centímetros poderão ser feitos, tá? Vou desenhar o meu brigadeiro aqui. E o que é importante a gente entender? Esses 4 centímetros aqui é diâmetro. Se o diâmetro é de 4 centímetros, quanto vale o raio dessa esfera aqui? 2. 2, muito bem, gente. Cuidado com isso, porque o Enem cobra essa relação e os vestibulares também, tá? Com isso, eu vou calcular agora o volume para fazer um único brigadeiro, tá? Então, eu venho lá, ó, 4 vezes, no lugar do π, eu vou trabalhar com 3, o raio é 2 ao cubo, dividido por 3. Então, para fazer um único brigadeiro, o 3 corta com 3, fica 4 vezes 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 8 dá 32 centímetros cúbicos, ok? Pergunto, gente, e aí, quantos brigadeiros aproximadamente eu consigo fazer? Que continha eu tenho que fazer agora? 2.700 dividido por 32. Isso, então, para saber a quantidade de brigadeiros, né? Eu vou pegar o total que tem de doce dentro da minha panela e vou dividir por quanto de doce que eu uso para fazer um único brigadeiro, tá? 2.700 dividido por 32 dá aproximadamente 84 brigadeiros. Dúvidas até aqui? Não. Não? Então tá bom. Então, ó, é uma questão bem interessante, né? Geralmente, o Enem vai pedir esse tipo de habilidade de vocês. Aqui a gente trabalhou cilindro, a gente trabalhou fração,
a gente trabalhou esfera, a gente trabalhou vários conceitos dentro de uma mesma questão, tá? Posso zerar minha lousa? Alô, Sim. galera? Sim, Pro. Então, tá bom. Vou zerar aqui minha panelinha, todas as continhas, tá? E agora nós vamos para outra pergunta. Agora, olha só o que ele fala, ó. Se a panela tivesse o formato interno de um tronco de cone, tá? Então agora ele vai mudar a panela, vai ser aquela panela assim, ó, que vai lembrar um tronco de cone, certo? Uma panelinha diferente aqui, ó. Meu cabo, tá? Então agora a panela tem o formato de um tronco de cone. Aí, olha só, com diâmetros superior a 20 centímetros, então aqui em cima, né, o diâmetro é de 20 centímetros, e aqui embaixo é de 16 centímetros, ok? E aí ele fala que a altura dela é de 12 centímetros e estivesse completamente cheia de doce. Então, diferente da anterior, essa panela tá todinha cheia de doce, tá? A pergunta é: quantos brigadeiros poderiam ser feitos? A professora pagou a conta aqui da esfera, nem precisava, né? Mas vamos lá. Vamos organizar primeiro a nossa ideia, tá? A base de cima, que é a maior, ela tem 20 centímetros de diâmetro, tá? Se ela tem 20 centímetros de diâmetro, quanto vale o raio maior da parte de cima? 10. 10. Muito bem, a metade. Muito bem. Se embaixo eu tenho 16 centímetros de diâmetro, quanto vale o raio pequenininho aqui? 8. 8. Muito bem. Ela está completamente cheia, então, diferente da outra, eu não preciso fazer nenhuma conta nesse sentido. Então, eu venho lá, ó, volume é igual, para quem não se lembra, né? A altura vezes π dividido por 3, R maiúsculo, mais R minúsculo ao quadrado, mais R maiúsculo multiplico R minúsculo, tá? Volume é igual a altura, 12, o π a gente está trabalhando com 3, o raio maior é 10 ao quadrado, o raio menor, 8 ao quadrado, mais o maior que multiplica o menor. O volume é igual. O 3 simplifica com 3, sobra o 12. Vou resolver as potências. 10 elevado ao quadrado dá 100. 8 elevado ao quadrado dá 64. E 10 vezes 8 dá 80. O volume, então, será igual a 12. Aí eu vou somar 100 com mais 64 dá 164. 164 mais 80 vai dar 244. E 12 vezes 244 dá 2.928 em centímetros cúbicos, tá? Então, aqui dentro dessa panela tem 2.928 centímetros cúbicos de doce, tá? Aqui, gente, o que acontece? Eu apaguei o brigadeiro, mas nem precisava, né? Então, só para a gente retomar, o brigadeiro, ele tem 2 centímetros de raio, né? Então, é 4 vezes 3 vezes 2 ao cubo, dividido por 3. É, O 3 simplificou com vai dar 3. 32. 32. 32, né? Isso. E aí, gente, quantos brigadeiros eu consigo fazer agora? Que continha eu tenho que fazer? Dividir 2.928 por 32. Isso, então a outra tinha um pouquinho mais, né? 2.928 dividido por 32. Aqui essa dá até engraçado, dá 91,5, né? Então dá aproximadamente aí 91 brigadeiros, né? E mais um chorinho aí para alguém que estiver devorando o brigadeiro, né? Dúvidas até aqui? É. Dúvidas? Hello, hello? Não. Não. Não, Pro. Não? Tranquilo?
Então é isso, galera. Acho que a gente fecha aqui, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui no meu e-mail, um minutinho. Deixa eu só paralisar lá. E aí eu preciso comentar uma coisinha com vocês. Ó, vou parar a gravação, tá? Peraí.